a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Bom dia, alegria vê-los, que bom nos reencontrar com o nosso Deus, com a sua palavra e também com os irmãos nesta fé em Jesus. Sejam todos bem-vindos e o saldo com as palavras. Essas palavras deveriam ser lidas na leitura da epístola, mas não será feita e faço agora apenas a leitura do versículo 12 de Hebreus 4, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos olhos de Deus. E é a Deus que todos nós teremos de prestar contas. Com estas palavras de Hebreus 4, 12 e 13, que fala da palavra de Deus que é viva e eficaz, essa palavra que nos alenta, nos perdoa, nos repreende, nos conforta, nos fortalece, mas sobretudo essa palavra que é a maior riqueza. Aliás, esse é o assunto de hoje, a maior riqueza que pode existir, que nos dá coisas que não conseguimos comprar, como o perdão dos pecados, a salvação, o amor de Deus. Que Deus nos abençoe neste culto. Iniciamos cantando o hino Grande Deus, o teu louvor, o hino 55.
colocamos em pé. Hoje nós vamos utilizar algumas partes da liturgia luterana. Começamos com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor do teu Filho Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Da parte do meu Senhor, o meu Deus, como ministro da sua palavra, anuncio da parte dele a cada um de vocês a maravilhosa notícia do amor, do perdão, da graça que ele nos concede em Jesus Cristo e o seu sacrifício. Portanto, declaro a cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, renovados na certeza de que, efetivamente, esse perdão está conosco, a culpa foi absolvida. Vamos em paz com Deus, rumo a um novo caminhar orientado pela palavra, pelos mandamentos e principalmente na certeza que o Espírito Santo de Deus nos guia, nos fortalece. E esta palavra nós queremos agora começar a meditar com o Salmo 119, dos versículos 9 a 16. A leitura nós vamos fazer de forma responsiva. Salmo 119, versículos 9 a 16. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, e ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus mandamentos. As tuas leis são puras e não expressam. E aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio,
Podemos nos sentar. A leitura do Antigo Testamento que nós vamos acompanhar está registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 a 20. Livro de Eclesiastes, que traz várias citações e palavras de sabedoria, de orientação. Tudo indica que o autor deste livro foi o sábio e muito rico rei Salomão. E ele registra então assim, Eclesiastes 5, 10 a 20. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Cantamos o próximo hino, Oráculos Divinos.
A leitura do Evangelho registrada em Marcos 10, 17 a 31, onde Jesus tem um diálogo com um jovem rico. E surge a pergunta: como ter a salvação eterna? Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para ouvir o Santo Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. E mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe? Mestre, desde criança tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E aqui a leitura do Evangelho. Juntos, queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo niceno, dizendo: Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu ao céu,
e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podemos nos sentar e cantamos o próximo hino, Em Jesus Amigo Temos. Que Deus amado e tão rico abençoe a todos nós no meditar da sua palavra nesse momento. Ele que compartilha tanto o seu amor como também a sua riqueza com todos nós. E além disso, nos dá algo que nós não conseguimos comprar. É o que inicia com o diálogo do texto de hoje, quando aquele jovem pergunta a Jesus: o que devo fazer para ter a vida eterna? Talvez essa seja uma pergunta atual. Talvez a resposta para essa pergunta seja equivocada, não seja um consenso. E além disso, talvez tenha pessoas que nem estão interessadas nisso. Mas é uma pergunta interessante para aqueles que, baseado na palavra de Deus, conhecem Deus, conhecem a sua própria história à luz da palavra de Deus e a sua condição de pecador
sua condição de se afastar naturalmente de Deus. Essa é uma inclinação que nós temos depois da queda de Adão e Eva e a sua desobediência, o seu pecado. Essa é uma tendência natural, o afastamento de Deus. Mas Deus quer trazer para si novamente todos, e por meio de Jesus Ele faz isso. E isso está registrado na Escritura Sagrada, onde Jesus então é aquele que concede a salvação. Aqueles que procuram então a vida eterna, qual que é a resposta a essa pergunta? O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Será que dá para pagar? Dá para comprar? Segundo a Escritura Sagrada, não. Dá para merecer com aquilo que fazemos? Nosso bom comportamento? O nosso cumprir dos mandamentos? Se eu fizer tudo rigorosamente e religiosamente na minha vida, certinho, eu consigo ganhar a salvação? Por exemplo, a resposta está no texto, né? Jesus diz, olha, e aqui eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio. Jesus diz os mandamentos para ele. Olha, você conhece os mandamentos? Não mate, é o 5º mandamento. Não cometa adultério, o 6º. Não roube, o 7º. Não dê falso testemunho contra ninguém, o 8º. Não tire nada dos outros, que está relacionado aqui à cobiça, o 9º e o 10º mandamento. Respeite o seu pai e a sua mãe, o 4º mandamento. E aí ele deve ter vibrado aqui, pensou assim, isso aí, tenho cumprido desde criança, tenho obedecido todos esses mandamentos. Ok, estou salvo, ele pensou. Não é bem assim. Vocês perceberam que Jesus menciona do 4º ao 10º mandamento? Ele cumpre rigorosamente tudo. Pelo menos ele acha isso. E aí ele pensa, então eu mereço a salvação pelo meu bom comportamento. E aí respondendo a pergunta, é assim que se tem a salvação? Resposta é não. Assim, os mandamentos são importantes para nos guiar, nos aconselhar. É esse o objetivo de Deus com os seus mandamentos, para que tenhamos uma vida mais feliz, uma vida melhor, com menos problemas, menos dificuldades, menos tristezas. Mas eles não nos dão a salvação. Porque se olharmos rigorosamente, e aqui eu acho que esse jovem rico não foi honesto, a gente não consegue cumprir nenhum desses mandamentos ao pé da letra. A gente sempre falha. É o que a gente chama de pecado, a desobediência. Mas eu reafirmo, é pelo nosso bom comportamento, pelo nosso merecimento que ganhamos a salvação? Não. A pergunta simples e a resposta simples: o que devo fazer? O que você deve fazer? Eu devo fazer, qualquer pessoa deve fazer para conseguir a salvação? Resposta: nada. Não tem nada que a gente possa fazer. Para nós é impossível. E agora, José, qual que é a solução? Solução Jesus dá na continuação da pergunta ou da resposta, quando então ele diz: olha, só falta mais uma coisinha, um detalhezinho, porém esse detalhezinho é tudo.
Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e depois vem e me siga. É isso que ele diz, né? Jesus diz assim: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Aqui Jesus está complementando os mandamentos. Lembra que Jesus falou do 4º ao 10º mandamento? E aqui então ele complementa com os 3 primeiros mandamentos, que estão relacionados a Deus, a fé em Deus. Principalmente o 1º mandamento. Vocês lembram o 1º mandamento ainda? Eu não me lembro, me ajudem aí como que é. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Obrigado pela ajuda. É bom relembrar, né? Qual que é o Deus desse jovem aqui? Pode ser qualquer um, mas não é Deus. O Deus dele aqui é literalmente o dinheiro, a riqueza. E aqui são ditas 2 coisas. Jesus está dizendo para ele: olha, deixa esse teu Deus de lado, e aí se tu quer realmente a salvação, a vida eterna, vem e me segue. Não adianta só deixar o dinheiro, a riqueza de lado, porque eu só posso muito bem fazer. Tem muitas pessoas que talvez façam isso, e é bom que se faça isso, ajudar principalmente se a gente tem mais condições, aqueles que não têm. É certo, é o amor ao próximo, mas só isso também não adianta. Vem e me segue. E aí a gente sabe no texto que aquele jovem saiu de cabeça baixa, saiu triste, porque ele era muito rico. Jesus diz em outros textos, por exemplo em Mateus 6, né, que não dá para adorar 2 deuses. Ou adora a Deus ou a riqueza. Botar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Temer, amar e confiar em Deus de todo o coração, toda a mente, de toda a alma, de todo o ser. No texto que nós ouvimos, em Eclesiastes, falando um pouquinho mais dessa ambição que todas as pessoas naturalmente têm, de ter mais dinheiro, né? Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Você pode ter mais alguma coisa, é como correr atrás do vento. É uma cena, vocês conseguem imaginar isso? Tentando pegar o vento, correndo atrás dele. É uma ilusão. O coração nunca será completamente satisfeito. Sempre vai faltar alguma coisa. E é interessante que quem escreve, pelo que tudo indica, o livro de Eclesiastes, é um rei muito rico, o rei Salomão, que tem sabedoria, né? E aí ele nos traz essas palavras de meditação, dizendo que é tudo uma ilusão. Também diz que como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Hoje até a gente pode fotografar um recém-nascido, né? Se você tem uma foto sua de recém-nascido, de bebezinho, na hora que nasceu, é bom olhar e refletir, é assim. Nada trouxemos, nada levaremos. Essa é uma passagem que fazemos aqui
neste mundo. Interessante assim essa questão da ambição, do amor ao dinheiro. Me lembro da mitologia grega, tem a história do rei Midas, em que ele ajudou alguém e recebeu como presente um pedido que ele podia fazer. Então ele pediu que gostaria que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro, e foi concedido isso aí. E aí, voltando para casa, ele já ia tocando em todas as coisas, né? E tudo ia virando ouro. Ele ia ficar muito rico. Essa era a ambição, o pensamento dele. Chegou em casa, mandou preparar um banquete para comemorar. Na hora que foi pegar a comida para comer, adivinha o que aconteceu? A comida se transformou em ouro e ele não pôde comer. E aí, quando vê, chegou também a sua família, a sua filha amada. E antes que ele pudesse dizer alguma coisa, ela abraçou ele. E ela se transformou em ouro. E aí ele viu que aquilo era uma maldição, não era algo bom. E aí foi pedir àquele que concedeu a ele esse dom que revertesse isso. E aí diz a história lá que era com água corrente. Foi pego no rio e aí então tudo voltou à normalidade. Percebendo assim que as coisas simples, como comer, abraçar um familiar, são riquezas muito mais importantes, que ele antes não dava atenção e desprezava. Queria ser rico com muito ouro. A riqueza, ela é um mal que nos afasta de Deus, mas ela pode também nos ajudar a falar do amor de Deus, que é a maior riqueza que existe no mundo. E aí Jesus então começa um diálogo agora, não mais com aquele jovem rico, mas com os discípulos. E aí Jesus diz como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Ele até fala ali que é mais fácil um camelo, você já deve ter visto pelo menos na televisão, um camelo é enorme. É mais fácil um camelo passar no buraquinho de uma agulha de costura, ou seja, é impossível. Por que isso? Porque ele não tem a fé em Deus. E mesmo que tenha toda a riqueza do mundo, ele não pode comprar a salvação, não pode comprar o perdão, não pode comprar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque isso é gratuito. O que nós podemos fazer para a nossa salvação? Nada. E aí os discípulos perguntam: tá, mas então quem pode se salvar? E aí, então Jesus conclui dizendo: para nós, para você, para mim, para o ser humano, isso realmente é impossível, não tem jeito, nada podemos fazer. Mas para Deus tudo é possível, e Ele o faz por meio da morte redentora de Cristo na cruz, por ti, por mim. Esse é o amor impagável. Esse é o amor que doa. E esta é a maior riqueza que existe. Como diz Jesus nesse texto, né? Diz para os discípulos: olha, quem deixar todas as coisas vai receber muito mais, vai receber perseguições, mas vai receber também a vida eterna. É um presente de Deus. Para Deus tudo é possível, inclusive na ação da nossa vida diária, de transformação, de trazer a alegria da salvação, de trazer a alegria do perdão, o perdão que nós, nas nossas relações, necessitamos porque erramos, falhamos, o perdão da nossa relação com Deus, que Jesus concede, a riqueza
de um Deus que nos acompanha nos momentos complicados e difíceis da vida, que temos a todo instante, e são consequências da nossa vida em pecado, a doença, os problemas na família, a nossa insatisfação, nosso coração às vezes vazio que nunca enche, corremos atrás do vento, que é uma ilusão. Esse amor de Deus que conforta no luto, na doença, que nos dá um novo sentido, que nos faz olhar para além do túmulo, para a vida eterna, que é o presente que Deus nos dá. E aí voltamos à pergunta inicial para concluir esta mensagem. O que nós podemos fazer para ter a salvação eterna? Para nós não é possível, podemos fazer nada, mas para Deus tudo é possível, e Ele torna isso possível por meio da ação redentora do Seu Filho Jesus Cristo. E assim Deus conceda essa riqueza em amor e bênçãos. Amém. Os convido a ficar em pé. Cantamos juntos o ofertório. Crie em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, Jesus em mim como voluntário Espírito. Podem sentar. Nesse momento de oração, incluiremos os aniversariantes desta última semana. No dia 11, a dona Carmelita Laufer. No dia 12, a Antônia Hen. No dia 13, o Jairo Seidel e Lorena Ricker. Dona Lorena já faleceu, mas estaria de aniversário, então no dia 13 de outubro. No dia 14, o Sinibaldo Hartmann. No dia 15, a Elga Bauer, Henrique Lemos, o Nicolas Menezes, Silvana Jung. No dia 16, o Elberto Bauer e Miriam Lemos. No dia 17, Ayrton Molder e Zeli Ren. São esses então os aniversariantes desta última semana. Queremos também incluir na oração alguns pedidos e agradecimentos. Nós continuamos orando aí pela dona Miriam. Dona Miriam está se recuperando, já está caminhando, graças a Deus, mas continuamos orando para que ela tenha completa recuperação. Oramos pela dona Norma, a irmã da dona Inelve, a Simone, que é a nora da dona Marina, que fez a cirurgia durante a semana aí com um câncer de mama, que Deus cuide dela. Agradecemos aí pela recuperação do Silvio Johan e também do seu Lindolfo Baroff, já estão em casa, já estão bem. E incluímos na oração a Marta, irmã da dona Ivone, que também está lutando aí com câncer. Na sexta-feira faleceu o seu Armindo Hirt, que é o pai da Ângela e da Rosângela, o sogro do seu Marcos, e foi sepultado naquele dia também. Então oramos para que Deus conforte a todos eles. Vocês podem permanecer sentados como estão e falamos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial,
Te agradecemos por todas as bênçãos que ricamente o Senhor nos concede, dando tudo aquilo que precisamos para a nossa vida e sustento, bens materiais, família, amigos, a Tua palavra e, sobretudo, nos dá também, por meio do Teu Filho Jesus, a salvação eterna. Obrigado por estares conosco no nosso dia a dia, nos confortando, consolando, amparando e guiando. Agradecemos pelos aniversariantes desta última semana, conceda a eles todas as bênçãos e saúde, também aos seus familiares. Te pedimos, querido Deus, para que cuide de todos que estão enfermos, hospitalizados, cuida deles e lhes dê a recuperação. Cuida da dona Miriam, da dona Norma, da Simone, do Silvio, do seu Lindolfo, da Marta. Agradecemos a recuperação e te pedimos os cuidados para aqueles que ainda estão lutando aí com a doença. Conforta todos os enlutados. Lembramos especialmente dos familiares do seu Armindo Hirt. Conforta, consola e fortalece a todos eles. Te pedimos para que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, abençoe a cada família da congregação São Lucas, São João, Cristo para Todos. Que o Senhor abençoe os planos destas congregações, concede sabedoria, mantém e desperta líderes para trabalhar no Teu reino com seus dons e tempo, e que possamos todos, com as nossas orações, com o nosso trabalho, nossas ofertas, pregar o Evangelho de Cristo, anunciar a boa salvação, a boa notícia da salvação em Jesus. Envia também fiéis pregadores da Tua palavra e que possamos, querido Deus, sempre estar à disposição para ajudar aqueles que mais precisam, demonstrando não só com palavras, mas também com ações, o nosso amor a Ti e ao próximo. Te pedimos também para que dê a cada família harmonia, paz, união, que possam sempre viver sobre a Tua orientação e o Teu amor. Esteja com aqueles que sofrem por causa do vício, da depressão, da ansiedade ou qualquer outro distúrbio psicológico ou emocional que tenham, e que possam assim também ter a melhora na sua qualidade de vida. Abençoa famílias que estão com problemas nos seus relacionamentos e guia cada um de nós. Nós te pedimos, querido Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos colocamos em pé e acompanhamos a liturgia da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito, levantai os vossos corações, levantemo-nos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e todos os lugares te demos graças, ó Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo:
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios de sua glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, tendo dado graças a Deus, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Cordeiro Podemos nos sentar? Durante o momento da Santa Ceia, nós vamos começar por este lado direito, vindo pelo centro. Ali estará então também o prato de ofertas, em que cada um pode dar a sua oferta de gratidão pelas bênçãos que recebeu de Deus. Pois utiliza o álcool gel, e então recebe o pão e recebe o vinho, deixa o copinho vazio ali, e também utiliza novamente o álcool gel se quiser, e volta pela lateral para o seu lugar. Depois começa do fundo para a frente, aqui pelo lado esquerdo, da mesma forma, vindo pelo centro, voltando pela lateral. Venham, porque tudo está preparado. Com Pai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade, falai que Deus ama todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco
está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Ficamos em pé. Todas as vezes que que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podemos nos sentar?